Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas e atualizadas para você. Eu preparo sempre aqui com muito esmero, muito carinho, né, esse noticiário. Bem, o Web Jornal do Paulo Maciel de 3 de maio de 2023, meio de semana, quarta-feira, né, meio da semana, essa semana que começou na terça, né? Começou na terça, já que segunda foi feriado. Na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, reverenciam-se os santos Tiago Menor e Filipe, os apóstolos de Jesus, e Maura, Santa Maura. E está sendo vivenciada a quarta semana da Páscoa. Na quarta semana, então, da Páscoa, na Igreja Católica Apostólica Romana. Maio é o quinto mês do ano, tem 31 dias. É o mês do trabalho ou do trabalhador, da comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial, dia 8, da enfermagem e do enfermeiro, dia 12. Um abraço para minha sobrinha Michele, que é enfermeira formada no curso superior. É mês da abolição da escravatura, que foi abolida pela princesa Isabel. Mês das Mães, dia 14, hein? Segundo domingo de maio. Mês do Gari, dia 16, e do Seresteiro. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se no dia 20 de março de 2023. Maio, então, tem 31 dias. Olha, a fase da lua ainda é quarto crescente. Você que corta o cabelo de acordo com a fase da lua, você que planta, faz dieta conforme a fase lunar, lua quarto crescente ainda. Estão se passando 123 dias do ano, faltam 242 dias para terminar 2023. Temos mais algumas informações sobre esse dia. É o dia do sertanejo, dia do pau-brasil. Dia 3 de maio também é o dia do sol. É o dia mundial da liberdade de imprensa. Alguns indicadores da economia: o salário mínimo nacional, R$ 1.302 ou 1.320. Taxa Selic 13,75% ao ano. Temos também aqui a inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 4,65%. A informação sobre a taxa Selic foi divulgada em abril pelo Banco Central do Brasil, ok? Deixa eu acertar minha gravata aqui que está meio fora de foco. Vamos a outras informações. Tem mais informações aqui. Cotação de produtos agrícolas. No caso aqui eu falo do café, no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. No fechamento dos negócios, na última sexta-feira, dia 28 de abril de 2023. O café Arábica Bebida Dura, R$ 1.029 a saca. Arábica Bebida Rio, R$ 928. E o Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 640 a saca de 60 quilos. É o produto em grão, no atacado, interessa mais para quem produz, né, e vende esse vegetal. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou naquele dia em alta de 0,14%, cotado a 4,98. Já o Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores, B3, fechou em alta de 1,4% a 104.431 pontos. Agora vamos a notícias rapidinhas, que são destaques dos últimos dias. Bolsonaro no agro. Olha, Bolsonaro sendo aplaudido no agronegócio. O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, participou do evento do agronegócio no estado de São Paulo chamado AgriShow.
O Adria Show foi aberto em Ribeirão Preto, com grande manifestação pró-Bolsonaro e a presença do governador Tarcísio de Freitas. Isso foi na segunda-feira, 1º de maio de 2023. Trata-se da maior exposição da agricultura na América Latina. Os dois, Bolsonaro e Tarcísio, chegaram a embarcar em máquinas agrícolas para apoiar o setor, e fazer a divulgação. O ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles, que agora é deputado federal, também se fez presente. Ele é potencial candidato a prefeito paulistano em 2024. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, muito querido no setor do agronegócio, e ele se fez presente nesse evento em Ribeirão Preto, juntamente com o governador Tarcísio de Freitas. E houve também a presença de outras lideranças ligadas ao agronegócio. Timão, olha, a diretoria do Timão, o Corinthians paulista, confirmou que o capixaba Vanderlei Luxemburgo, de 70 anos, é o novo contratado para ser técnico da equipe, hein? Luxemburgo entra no lugar de Cuca, que pediu para sair do clube por causa de uma condenação envolvendo ato sexual na Suíça em 1987. Depois de tanto tempo, levantaram esse defunto, gente, para prejudicar o Cuca aí. Meu Deus do céu, será que já não houve o pagamento até social dessa dívida, não, gente? Pelo amor de Deus. Casamento, jovem deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, de Minas Gerais, de 26 anos, o deputado federal mais votado do país. Ele casou-se com uma capixaba, a modelo Lívia Bergamin Orletti. O enlace matrimonial foi em terras capixabas, no município de Domingos Martins, na região serrana, no dia 30 de abril de 2023, domingo, contando com a presença da ex-primeira-dama do Brasil, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, Michele, entre outras personalidades conhecidas. O primeiro dia do resto da minha vida, escreveu Nicolas na internet sobre o seu casamento. Bonita essa frase, O primeiro dia do resto da minha vida. Granizo, olha, no feriado de 1º de maio, segunda-feira, choveu forte em algumas regiões espírito-santenses. Até granizo, associado a ventos extremos, caiu em municípios serranos no sul, prejudicando plantações e vegetais. Plantações de vegetais, Não é fácil quando vem uma chuva muito forte, com ventania, com pedras de gelo, chamados granizos. Não é fácil, as pessoas têm que se cuidar, tomar cuidado até demasiado, se proteger, para evitar algum problema maior. E agora eu vou falar sobre o espaço, porque tem satélites novos no espaço, hein? A empresa SpaceX de Elon Musk lançou um foguete a fim de levar satélites de internet espacial. Esse projeto tem como meta proporcionar a comunicação eletrônica mundial para 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, levar satélites de companhias norte-americanas de comunicação. Eu achei interessantíssimo esse trabalho, porque houve anteriormente dificuldade para o lançamento, Agora deu tudo certo. O evento se deu no dia 30 de abril, domingo, no Centro Espacial Kennedy da NASA, nos Estados Unidos. Condenação da ideologia de gênero. Eu não vejo nenhuma novidade nessa informação, porque tinha que condenar mesmo. Mas como tem sites de pessoas às quais eu sou ligado publicando, eu vou publicar também,
condenação da ideologia de gênero. Na visita à Hungria nos últimos dias, o Papa Francisco condenou a ideologia de gênero e o aborto. A Europa está muito fechada à vida, a gente sabe disso, com poucos nascimentos, e as pessoas estão envelhecendo no continente europeu. Inclusive, muitos de seus habitantes negam a fé cristã. Olha o que está acontecendo com a Europa. A presidente húngara, que é conservadora, já se alinhava com o que a Igreja Católica defende nas duas questões, né? Essas duas questões contra a ideologia de gênero e contra o aborto. Então, a direção do país está no sistema conservador de direita que não aceita o aborto, não aceita a ideologia de gênero, felizmente, né? E a direita, falar em direita, a direita vence no Paraguai. O economista Santiago Penha, de 44 anos, venceu a eleição para presidente da República do Paraguai. Ele é da direita, ou seja, conservador, do Partido Colorado e sucederá em agosto de 2023 o seu colega de legenda, Mário Abdo Benítez, que o apoiou no pleito. Ele tem capacidade de liderança e gestão em diferentes setores. Parabéns ao Santiago Penha, 44 anos, né? Um jovem presidente no Paraguai. Inclusive tem muitos brasileiros indo para o Paraguai, porque é um sistema de governo já experiente, permanente e que dá segurança ao investimento. Mínimo de R$ 1.550 em São Paulo. Olha aí, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fixou em R$ 1.550 o valor do salário mínimo em território paulista. Essa a novidade que nós temos dos últimos dias. O projeto terá que ser votado e aprovado pela Assembleia Legislativa e depois sancionado por Tarcísio de Freitas. Quer dizer, é um processo que tem que acontecer. O governador tem uma proposta, ele envia à Assembleia, os deputados têm que aprovar, depois volta para o governador que sanciona. Aí vira lei. Engarrafamento, agora eu quero falar de engarrafamento. A terça-feira, dia 2 de maio de 2023, foi de engarrafamentos quilométricos na Avenida Silvio Avidos, no bairro São Silvano, zona norte de Colatina. No mesmo dia, estavam sendo realizados serviços em semáforos da zona urbana colatinense. No fim da manhã, havia bastante lentidão para acessar a Ponte Florentino Avidos e o centro urbano vindo da região norte, da zona norte São Silvano. Gente, ruas com quilômetros de carros se movendo muito lentamente. Eu passei a pé, inclusive, pela Avenida Silvio Avidos e a Ponte Florentino Avidos e percebi esse problema, né? Tem mais aqui, chances de trabalho no EPA. Olha, eu passei pelo supermercado EPA no bairro Glória, em Vila Velha, no último sábado, e vi que havia oportunidades de trabalho com ou sem experiência no estabelecimento. O e-mail para você que está desocupado é este: oportunidades@ipa.com.br. E no dia 2 de maio de 2023 havia 24 vagas de trabalho, muito poucas, hein? Dia 2 de maio, 24 vagas de trabalho no Cine Colatinense. É o Sistema Nacional de Empregos, no Cine Colatinense, que recebe essas vagas através das empresas associadas da região. Frutas. Uma cliente de supermercado me mostrou um mamão e reclamou no estabelecimento comercial em Vila Velha no último fim de semana, quando lá estive. Segundo ela,
colocam carbureto para o produto vegetal madurar mais rapidamente. Depois vem o câncer, disse-me a senhora idosa. Então ela associou o câncer ao carbureto, agora eu não sei se tem alguma relação, né? Mas ela associou, é uma idosa com a qual eu conversei. Imóvel em Vila Velha, nas proximidades do centro, na Avenida Jerônimo Monteiro, bairro Jaburuna, em direção à Glória, um apartamento em construção num prédio está precificado em 120 mil a 130 mil reais. O imóvel tem 2 quartos pequenos, sala, cozinha e área de serviços. Todos os cômodos são de dimensão reduzida. Então, é um imóvel bem pequeno, acho que é mais para um casal ou uma pessoa solteira. Verdão, o Palmeiras venceu o Corinthians no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, o Verdão do técnico Abel Ferreira somou 7 pontos na competição. O Santos, por sua vez, derrotou o América Mineiro. Já o São Paulo empatou com o Coritiba na casa do adversário no Paraná. Olha, hoje tem Mega Sena, hein? Atenção, você joga na Mega Sena? O próximo sorteio será pelo concurso 2558, nesta quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. As apostas podem ser efetivadas até às 19 horas em casas lotéricas ou no endereço telemático da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples, com 6 dezenas, subiu de valor, hein? De R$ 4,50 subiu mais de 10%, foi para R$ 5,00 a partir deste mês de maio, né? Na verdade, a partir do último dia do mês de abril. Está vigorando agora em maio de 2023. E no sorteio realizado no último sábado, no concurso 2587, houve apenas um ganhador na faixa principal das 6 dezenas. O felizardo é de Pedro Leopoldo, município do estado de Minas Gerais, que tem direito ao prêmio superior a 61 milhões de reais. As dezenas sorteadas no último concurso foram 5, 10, 11, 22, 23 e 37. Quem fez a quina na Mega Sena tem direito a mais de R$ 17.700. E quem acertou 4 números ganha R$ 305. A arrecadação total somou mais de 100 milhões de reais no último concurso. OACB assessora advogados. Você sabe o que é OACB? No fim do ano 2019 foi criada a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, OACB. O presidente da entidade, Geraldo Barral, disse que ela é composta por advogados que se sentem desconfortáveis na OAB. Eles não se sentem acolhidos na tradicional OAB. Ele ressaltou, inclusive, que a associação não nasceu para fazer contraponto à OAB, mas sim para acolher os advogados sem espaço na OAB, que estão desconfortáveis, sem voz no órgão tradicional da categoria, o que é lamentável, né? O órgão tradicional me parece que era chefiado por um petista. O objetivo é lutar pelo direito e o respeito ao devido processo legal para todos os brasileiros. A OACB apresentou, inclusive, uma representação à Câmara Federal dos Deputados em Brasília, pedindo a investigação dos parlamentares que retiraram a assinatura do pedido de CPMI dos atos de 8 de janeiro. Suspeita-se de corrupção passiva. A jornalista Cristina Gremel entrevistou Barral no canal do YouTube Gazeta do Povo. Então, se você não viu, pode ver, né? Pode ver no canal Gazeta do Povo. E o site para saber mais detalhes sobre essa associação de advogados conservadores é este: oacb.org.br. Falar nisso, vamos contar para vocês que houve aumento de preços das loterias do governo federal, não só da Mega Sena, mas de outras
loterias também. Novos preços começaram a ser praticados a partir de 30 de abril de 2023 nos jogos de loterias da Caixa Econômica Federal. A aposta simples da Mega Sena subiu mais de 10%, passando de R$ 4,50 para R$ 5,00. A Loto Fácil saiu de R$ 2,50 para R$ 3,00. A Quina de 2 para R$ 2,50. Lotomania de R$ 2,50 para R$ 3,00. Neste dia 3 de maio, o jogo mínimo da Time Mania sobe de R$ 3,00 para R$ 3,50. E o dia de sorte de R$ 2,00 para R$ 2,50. Vamos agora a manchetes do jornal A Tribuna, editado em Vitória, capital do Espírito Santo, na terça-feira, 2 de maio de 2023. Eu já avisei, mas torno a avisar. Eu transmito as manchetes de A Tribuna numa forma de cortesia, porque é o único jornal que circula de forma impressa pelos municípios do Espírito Santo, nas padarias, lanchonetes, bancas de jornais. Então é uma forma de divulgar o periódico, porque ele faz esse serviço. Eu acho que é um serviço à comunidade que ainda aprecia o impresso, né? Vamos às manchetes então. Terceira ponte com novos radares e mudança na velocidade máxima. Mais 2 pontos para flagrar infratores. Parece-me a indústria da multa que se falava antigamente, hein? Eu não sei, isso é uma opinião vaga aqui. Mais 2 pontos para flagrar infratores vão ser instalados e limite passa a ser de 70 km por hora. Ônibus, motos, caminhões e veículos de socorro vão dividir uma faixa exclusiva para eles. Mais de 1 milhão no estado do Espírito Santo sofrem com a doença do outono. Com a doença do outono, não, com doenças do outono, né? Não tem uma só doença do outono, acredito eu que tem várias, né? Doenças do outono. Capixaba comemora aniversário no Everest. Motoristas de... um motorista, deixa eu ver aqui, motorista de Porsche, é um carro caríssimo, né, o Porsche, é preso após tentar atropelar PM em blitz. Futebol, Vasco perde para o Bahia e deixa a torcida na bronca. Alex Teixeira lamenta derrota por 1-0 em São Januário. É uma legenda de fotografia. Doutor João responde, diante da dor em relação... a relação entre médico e paciente é parte do tratamento. O exercício da medicina não deve gerar no médico a sensação de que ele é depositário daquilo que vai curar. Aventuras e muito amor pelo bode Nicolas. Juan Carlos Marques e Luana de Souza encontraram Nicolas em um passeio no Mercado do Rio durante a lua de mel. Um animal aí de estimação, né? Se não aparecer, não vai aparecer não. Eu pensei que se não aparecer algum ambientalista querendo proibir, né? Mas o bode eu acho que pode, né? O carneiro, o bode, pode, né? Teve um outro animal aí, eu não sei o que foi, lá no Amazonas, que essas organizações ambientalistas não quiseram que a pessoa tivesse o animal de estimação. Pelo amor de Deus, hein? Vamos às celebrações agora, na Igreja Central de Colatina. Você que é católico, né, e deve participar. Mas eu falei de animal agora há pouco, eu quero também dizer para vocês que eu estive na Praia da Costa, no calçadão da Praia da Costa, no último domingo, dia 30 de abril, e o que vi de pessoas passeando com seus cães não está no mapa, em muitas pessoas mesmo passeando com seus cães, e em determinado momento houve briga entre um cão e outro, ou estranhamento, e o cão não tinha coleira, um dos cães fugiu da dona, foi parar no meio da rua correndo, a dona gritando e ele não atendia. Eu sei que em determinado momento o próprio cachorro bateu num carro em movimento e me parece que fraturou a patinha. Ele saiu, né, gritando para um lado e para o outro, latindo. Eu acredito que tenha fraturado a patinha.
Ele estava numa loucura só, o cachorro. Aí eu vi um comentário: olha, cachorro de apartamento não acostuma na rua, não. Um jovem passou de bike dizendo: cachorro de apartamento não acostuma em rua, não, gente. Tem que ter coleira e tem que ter uma forma de conter o bicho. Mas pelo que eu vi, o cachorro estava solto. Infelizmente, ele próprio se chocou com o carro, com o veículo. Vamos agora à celebração da Igreja Católica em Colatina, Paróquia Central, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Nesta quarta-feira, 19 horas, haverá celebração eucarística, é o sinônimo de missa, tá? Presidida pelo padre José Valdeci Romão, é o pároco local, na Catedral. Você está convidado a comparecer e exercitar a sua fé, a sua espiritualidade. Zero. É informação para você que segue aqui os nossos endereços eletrônicos. Bem, o horário de funcionamento da Secretaria Paroquial para mais esclarecimentos é este. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12. Telefones para contatos: 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da Paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo o facebook.com/Paraclara. Telefones 0 operadora 27 99934 5155 e 3722-6249. Tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir de segunda a sábado às 7 horas da manhã e aos domingos às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora a Paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507 2251. É um telefone somente, né? É 99507 2251. Eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Projeto contra a internet. Olha, gente, é preciso se mobilizar. É preciso se mobilizar. Projeto contra a internet. Você que usa a internet, que atua nela, na web, atenção. Um projeto de lei, conhecido como PL das Fake News, está para ser votado na Câmara Federal dos Deputados em Brasília. Para Júnior Japa, em seu canal no YouTube, não está havendo mobilização suficiente para rejeitar essa mensagem. Ele entende que é preciso urgentemente pressionar os deputados federais para um posicionamento contrário à propositura que pode tirar a liberdade dos brasileiros na web, na internet. Se isso passar, esqueçam as redes sociais, diz o youtuber Japa. Gente, vamos ligar para o deputado, mandar mensagem para o deputado federal para não passar esse projeto. Nós que utilizamos a internet queremos nossa liberdade.
Vida que nós passamos na atualidade. Você gosta de decifrar? Olha, está difícil de entender, hein? Difícil de decifrar. E quero perguntar a vocês que estão aqui vendo esse jornal, para nós refletirmos, vamos lá. Como é que um bando de gente que se diz instruída, culta, pode endeusar um analfabeto funcional, fazendo tudo o que ele quer, servindo de capacho do aproveitador, que ficou milionário e com toda a sua família? Está ricaço, cheio de dinheiro. Analfabeto funcional. Olha, só pode ser ação direta do demônio na vida desses idólatras, subservientes e inconsequentes. É muita imbecilidade junta, muita babação para ser coisa apenas humana. Que Deus intervenha na causa. Olha, gente, quem rouba e adultera e não se arrepende, vai para o inferno. A adoração a falsos ídolos também leva à perdição eterna. Quem segue ladrão, quem segue o corrupto, também vai pelo mesmo caminho, para a perdição eterna, o inferno, infelizmente. Isso está na Bíblia. Amigos e amigas, agora atualidades, hein? São notícias que servem para qualquer época, porque são atuais e enriquecem o nosso intelecto, a nossa mente, esclarecem, elucidam. Vou falar sobre vegetais frescos que não necessitam mais de prazo de validade no Brasil a partir deste ano de 2022. As embalagens de vegetais frescos não precisam mais vir com prazo de validade no Brasil. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos. Pela cor, cheiro ou toque, a pessoa consegue saber se os vegetais estão bons para o consumo. Antes, com a data limitando o consumo, os produtos com prazo de validade vencido iam parar no lixo. Nenhum outro destino, como doação, por exemplo, era aceito. Os comerciantes eram penalizados pelos órgãos de defesa do consumidor quando mantinham vegetais embalados fora da validade. Com isso, o resultado era muito desperdício. E segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 30% de alimentos são desperdiçados. É bom lembrar, no entanto, que todos os alimentos expostos em estabelecimentos comerciais continuam tendo que atender aos requisitos mínimos de qualidade. Ou seja, tem que estar limpos, firmes, inteiros, isentos de odores estranhos, né? Odores estranhos, claro, e insetos vivos ou mortos. A informação é do Ministério da Agricultura. Higiene e saúde. Você cuida de seu corpo? Você faz a sua higiene? Atenção, homens, hein? É necessário aparar as unhas dos pés, pelo menos de 2 em 2 meses. Assim como se aparam as unhas das mãos, é necessário também fazer o mesmo com as unhas dos pés, a fim de deixar os membros inferiores higienizados. Para fazer isso, recomenda-se um cortador de unhas resistente e de tamanho médio. O aparelho pequeno pode exigir muito esforço e às vezes quebra. Há também quem use tesoura, mas neste caso tem que ser bem amolada, hein? O cortador, no entanto, parece ser mais prático e eficiente. Veja como fazer o autosserviço escrevendo no campo de busca do YouTube: cortar unhas, aparar lâminas dos dedos, por repórter Paulo Maciel. Lá tem um vídeo mostrando como fazer. Intelectuais, filósofos e pensadores. Você conhece algum? Olha, eu vou falar de pensadores da história passada. Blaise Pascal, da França, viveu entre 1623 e 1662. Santo Agostinho,
ou Agostinho de Hipona, Argélia, viveu entre 354 e 430. Immanuel Kant, da Alemanha, viveu entre 1724 e 1804. Jean-Jacques Rousseau, suíço, viveu na França, 1712 e 1778. Euclides, de Alexandria, viveu entre 360 a 295 a.C. Friedrich Nietzsche, da Alemanha, 1844 a 1900. René Descartes, França, 1596 a 1650. Platão, da Grécia, viveu entre 428, mais ou menos nessa época, antes de Cristo, a 347 antes de Cristo. Aristóteles, da Grécia, viveu entre 384 a 322, também antes de Cristo. Tem mais um aqui famoso, Sócrates, viveu entre 470 e 399 antes de Cristo. E agora eu falo para você outra coisa sobre desenho oriental. Você sabe o que é anime? Anime ou anime? A pronúncia pode ser anime ou anime. Para os ocidentais é o desenho animado da cultura japonesa. Para os japoneses é todo tipo de desenho animado. A principal característica são os olhos muito grandes e bem definidos. Senhor do tempo. Jesus age na hora certa, não se adianta e nem se atrasa, pois ele é o Senhor do tempo, ele é o Deus eterno. Se é eterno, para ele não tem ontem, não tem amanhã, no sentido de contagem de tempo, pois a eternidade é ausência de tempo. Quando ele diz que ainda não chegou a sua hora nas bodas de Caná, Jesus se refere à realidade humana, que tem ali uma quantidade de tempo, desde o nascimento até a morte, dentro da eternidade. Essa informação é do canal no YouTube do pastor Paulo Seabra. Para pensar agora, atenção, vamos pensar um pouquinho? Você não morrerá eternamente por causa do pecado que cometeu, mas por causa da graça de Deus que você recusou. Pense nisso. O editor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Messias, vamos falar sobre o Messias? Jesus Cristo entrou na história e na cruz do Calvário amarrou o homem valente do mundo, Satanás. Jesus dominou o maligno. O apóstolo São Paulo diz que Deus nos tirou de debaixo da autoridade do império das trevas e nos levou para o reino do Filho de seu amor. Quando o Evangelho, palavra de Deus, é pregado com fidelidade, o coração do ser humano é aberto. Vamos raciocinar mais um pouquinho? Vamos pensar mais um pouco? Para raciocinar, pense bem. Se Deus escolheu alguém, é porque vê algo nessa pessoa que ele pode usar. A pessoa pode ser um instrumento. Esse escolhido deve fazer a vontade de Deus. Deus sabe de tudo, hein? Deus nunca escolhe errado. As pessoas é que erram em suas escolhas. Deus sabe do passado, do presente, do futuro. A vitória do ser humano nunca virá de sua própria capacidade, e sim de Deus. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê a ela poder. Aí você vai conhecer essa pessoa. Para o cristão refletir, o sacrifício de Cristo se renova misticamente a cada missa, hein? Você que é católico, atenção. Você que não é também, gosta da Igreja Católica. A ação do anticristo é negar a Eucaristia, negar a Santa Missa. Constatação: somos corpo e alma. O parágrafo 367 do Catecismo da Igreja Católica
diz que o ser humano é formado de corpo e alma. A alma é espiritual e o corpo é material. A morte é quando o corpo se separa da alma. O espírito está junto com a alma. É esclarecimento do professor Felipe Aquino no seu canal do YouTube. Agora uma coisa, você concorda? Pais educam, professores ensinam. Hein? Você concorda? É um entendimento de algumas pessoas sobre o tema relacionado à escola. Pais educam, professores ensinam. E o Deus dinheiro? Você já ouviu falar que alguém tem o dinheiro como Deus? O dinheiro não poderá nos acompanhar após a morte. O máximo que ele poderá nos dar é um bom funeral. A nossa família é o maior patrimônio aqui na terra. Palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, hein? No seu canal do YouTube. Frases. Agora temos aqui algumas frases. A Bíblia é o maior manual de comportamento humano do mundo. Pastor Silas Malafaia, numa pregação. Agricultura. A cidade não vive sem o campo, mas o campo pode viver sem a cidade. Destinos da alma. Destino primeiro, céu. Pode ter também destino segundo, purgatório. Ou o destino terceiro, que eu não desejo para ninguém, que é a danação eterna, mais conhecida como inferno. O corpo terá propriedades diferentes no inferno. Você sabe o que significa lícito? Significa conforme as regras. Você sabe o que significa válido? Quando ocorre, quando acontece. Para raciocinar, Deus criou o mundo para revelar a sua glória, segundo informa o professor Felipe Aquino em seu canal no YouTube. A criação revela a glória de Deus. Tudo revela a glória de Deus. E não existe nada mais maravilhoso na face da terra do que o ser humano, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem, o ser humano, é a glória de Deus, segundo o santo Irineu de Lyon. Só nós temos a liberdade, a vontade, a consciência, a imaginação, a memória, os sentimentos. Só nós podemos gozar das coisas maravilhosas que produzimos, como a casa para morar, o carro para se locomover, o avião para viagens mais rápidas. Pena que o homem, às vezes, longe de Deus, use tão mal a inteligência para coisas nefastas. Mas tudo que Deus fez é bom. Deus não autorizou ninguém a fazer coisas erradas, a pecar. Deus criou o mundo para revelar a sua glória. Agora eu quero falar sobre a Santíssima Trindade. Você sabe o que é a Santíssima Trindade? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só, formando, um único Deus. É difícil de explicar. Mas, assim como a água tem 3 estados, e é uma só, a água pode ser vapor, pode ser gelo e pode ser líquida. E é uma só, é água. Assim a gente pode entender um pouquinho a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas num único Deus. E agora eu quero falar dados sobre o Brasil, nosso querido Brasil. O censo 2022 teve como objetivo visitar os municípios brasileiros em sua totalidade. São cerca de 213 milhões de habitantes em mais de 70 milhões de domicílios nos 5.570 municípios brasileiros. Olha, o Brasil tem 5.570 municípios. A pesquisa, às vezes a pessoa não tem noção
da importância da pesquisa. A pesquisa serve para revelar, entre outras informações, as características dos domicílios, a identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade, autismo. Então são vários dados que o censo consegue recolher. Realizado a cada 10 anos, o censo demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a história da igreja. É também uma informação passada pelo professor Felipe Aquino no seu canal no YouTube. Missão de evangelizar o mundo. Olha, a Igreja Católica possuiu já, olha só, no passado, possuiu 40 mil quilômetros quadrados de terras, fruto de doações, hein? Tudo foi tomado em guerra comandada por Vítor Emanuel II. Então, a igreja possuiu 40 mil quilômetros quadrados que foram tomados por Vítor Emanuel II, um rei. Somente a Condessa de Canossa doou várias cidades para a igreja, que foram tomadas em guerra. O Estado Pontifício foi fundado no ano de 732. O Papa Pio IX, que tinha um exército de 10 mil soldados, assinou a rendição para que não houvesse batalha e derramamento de sangue. Hoje, na atualidade, o Vaticano tem meio quilômetro quadrado, que consiste num pequeno estado dentro de Roma, a capital italiana. O Papa Pio XI assinou em 1929 o Tratado do Latrão com Benito Mussolini. Esse tratado foi para manter esse pequeno território sede da igreja. Não há espaço nem para um aeroporto. A igreja precisa desse pedacinho de terra para salvar o mundo, disse o pontífice na época. A igreja recebeu de Cristo a missão de evangelizar o mundo inteiro. Foi Cristo quem disse: ide pelo mundo e evangelizai. Uma determinação do próprio Messias. O Papa é considerado chefe de Estado e o Vaticano tem assento na ONU. No entanto, a igreja tem usufruto, mas não a propriedade, ou seja, não pode alienar ou vender os bens. Só pode usar de acordo com o tratado internacional. Um abraço para você. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de meu Senhor, a paz de Deus.